Paz e graça, queridos irmãos, muito boa noite. Aqui é o pastor Fernando Galho. Estamos começando mais um programa do Galho, seu canal de entrevistas com personalidades da fé cristã. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Dizem que a gente é o que a gente come, né? E a gente não sabe comer direito. Eu sou um deles. E Deus é tão bom que quando Ele criou as plantas, principalmente aquelas que servem para alimentação, ele colocou nas plantas nutrientes que têm o poder de prevenir doenças e até de curar. Os adventistas do sétimo dia são um povo muito zeloso com a saúde, e eles nisso estão de parabéns, porque a Bíblia diz que nós somos feitos de modo maravilhoso, né? Então nós temos que saber cuidar do nosso corpo. E como eu tenho uma grande amizade com um professor adventista que conhece sobre plantas, inclusive ele vai falar a respeito de várias plantas, a importância do cristão saber, né, que as plantas servem para nos curar, para nos ajudar a lidar com doenças, né? Então, sabendo disso, eu convidei ele. Ele já participou 2 vezes do nosso programa, ele vai participar outras vezes também, porque ele é muito competente naquilo que ele domina, e eu tenho a honra e a alegria de trazer aqui novamente o professor adventista do sétimo dia, Azenilton Brito. Tudo bem? Como vai o senhor? Graça e paz a todos. Bom, eu tenho que fazer outros corretivos aí. Eu não sou especialista em fitoterapia, não. Mas a gente tem experiência, né? E também pretendo falar não só das plantas que curam, mas das que alimentam e que até pode ser surpreendente para muita gente. Olha, por exemplo, como eu falei com o irmão particularmente, uma planta que você encontra naquela terrinha solta que a chuva traz, pois é uma planta excelente, rica em ômega 3, que se promove por aí. Aí você tem que comprar semente de chia, ou se não, salmão canadense, e bacalhau, que nada. Você vai, abre o seu portão, quem sabe está lá esperando você lá, em frente da sua casa, naquela terrinha solta que a chuva traz. É a beldroega. A beldroega? Beldroega. Beldroega. Eu quero ver se o senhor é bom de planta mesmo. O senhor sabe que quando uma planta nasce, ela não fala. Por quê? Essa é piada. Não sei se é de português ou de... Não, a planta acabou de nascer. Por que ela não fala? Bom, qual é a lógica da coisa? Porque ela é mudinha. Ela é mudinha, tá. Jogo de palavras. E tem mais uma também aqui, bem legal essa, viu? Essa é muito boa. Diz que uma planta se machucou, quebrou um galho, aí socorreram ela e levaram para o hospital. E tinha um outro médico, todo, né? E esse médico era uma planta, e ele era enorme, e ele socorreu a planta e ela foi salva. Qual é o nome do filme? Eu não tenho a mínima ideia. Plantão Médico. Ai, tá bom. Tá bom, vamos ao que interessa, né? Olha, o senhor sabe que planta é essa aqui? E essa aqui, ó, que planta é essa aqui? Essa daí parece que é a Ora Pro Nobis, a famosa. Isso. Começa falando nela, porque a minha esposa melhorou muito da anemia graças a ela. Ah, sim, ela é muito recomendável para anemia. Ela é chamada carne dos pobres. A Ora Pro Nobis, gente, tem esse nome porque dizem que ela é uma planta espinhenta, né? E parece que havia muita dessas plantas em volta de catedrais e igrejas aí no interior, não sei para que defender o quê. Mas aí o pessoal aprendeu sobre a planta, que era boa e tal, e como é envolvida com igreja, com capelas, deram o nome de Ora Pro Nobis, que em latim seria Ora por nós, né? Mas eu queria, já que estamos falando em plantas, eu vou citar aqui, já que o irmão entrou nas piadinhas, a Bíblia tem uma história engraçada também. Está lá em Juízes 9, né? Verso 8, Juízes 9, verso 8 em diante, diz assim, ó:
porém foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu moço, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. E daí vai, né? Uma história interessante, falando de plantas e fala do espinheiro. Olha aí, ó. A Ora Pro Nobis pode ser a planta retratada aqui, porque ela é bem espinhenta. Quando arranca a folha, tem que tomar cuidado para não machucar a mão, sim, né? sim, essa aqui. Inclusive, o que eu percebi é o seguinte, posso estar enganado. Eu como de vez em quando eu como isso aqui, eu como menos durante o dia. Exato, é. Não, faça um cuscuz com flocão, com recheio de folhas de Ora Pro Nobis, não vai sentir fome assim por um bom tempo. É realmente bem alimentício. E às vezes a gente vê, por exemplo, vem um rapaz aqui pedindo mantimento, essas coisas, que é como hoje em dia muita gente desempregada. Então eu procuro ensinar para eles como você pode resolver emergências aí, situações difíceis, com plantas que você encontra aí na vizinhança, né? Terrenos baldios. E aí mostrei para ele onde tinha uma planta de Ora Pro Nobis, na cerca de um vizinho aqui. Aí ele ficou assim, legal, tal. E também tem a beldroega, gente, eu aprendi sobre ela com um artigo que eu vi na internet intitulado: se você encontrar essa planta no seu quintal, não jogue fora, porque é tido como uma praga, né? Então, a internet hoje é uma fonte de informação, é um universo de informações. Então, por exemplo, existe um campo de estudo recente, relativamente novo, chamado PANC. O que é PANC? P-A-N-C. É plantas alimentícias não convencionais. Aí justamente vai mostrar quantas plantas você considera praga, que elas têm um grande valor nutritivo e curativo. E então, o Ora Pro Nobis é o caso, como você mencionou, da sua esposa que tinha anemia, ou tendências, né? Pois a Ora Pro Nobis é recomendável para o caso de anemia. É a carne de pobre, como eles falam, né? E, então, é uma planta... E a vantagem dessas plantas é que elas são mais resistentes às pragas, entendeu? Elas são selvagens mesmo. É o caso da taioba, que aqui em Minas se usa muito, né? A taioba também chama de como é, orelha de elefante, ela é grandona, É, assim. E a a, taioba beldro, diga. a beldroega, o senhor tinha falado esse nome na outra entrevista, eu fui pesquisar. Uhum. E é uma plantinha que dá em qualquer mato, em qualquer fundo de quintal Exato, mesmo, né? Ela exato. ajuda a controlar o diabetes, Uhum. protege do estresse oxidativo, alivia a inflamação de artrite, combate infecções bacterianas, previne contra doenças cardiovasculares, protege o estômago de úlceras, reduz a pressão arterial e ajuda na cicatrização de feridas. Olha só. E o povo aí tá aí largado, não sabe essas coisas, o cachorro vai lá, faz xixi em cima e outras coisas, mas é uma planta riquíssima, né? Eu arranco, É, às vezes, eu encontro na rua, assim, arranco de raiz e tudo e planto no meu quintal. Tem muita beldroega aqui. Então, olha aí, pesquisem, né? Vamos recomendar que as pessoas pesquisem, como o meu irmão pesquisou, descobriu dessas coisas. Então, as dicas seriam, já citamos duas plantas importantes, né? A Ora Pro Nobis, a beldroega, mas também tem uma chamada caruru, que até chama de caruru de porco. Essa, outro dia eu vi uma senhora dizendo que quando ela estava grávida da filha dela, e ela tinha poucos recursos, aquela situação, então ela pegou o caruru e se valeu do caruru e falou: minha filha hoje é uma moça grande, bonita, forte, sempre teve saúde, e eu me alimentei do caruru, que até chamam alguns de caruru de porco. Isso nasce em todo lado.
ela dá um pendãozinho verde, que até recomendo que aquele pendão você tira assim, sai assim aquelas sementes, e daí você bota no arroz, cozinha com arroz, e Uhum. ela vai ser nutritiva. E dão para o porco, né? Olha, se um porco, você vê o porco, aquele bichão grande, né? Tem um volume quase de um homem, né? Conforme o tamanho do bicho. Se ele se alimenta bem do caruru, por que, que o homem também não pode se alimentar? Agora, eu confesso que eu nunca preparei, não sei assim, receitas para preparar. Agora, a beldroega eu gosto de fazer com quiabo, cozinha, faz um cozido de quiabo, e quiabo com beldroega fica gostoso, né? Então, são dicas assim que a gente tem. Então, Uhum. é mais esse exemplo aí É, do caruru, né? a gente come essa hora por nobres, né? E fica, ele é meio gosmento, né? Fica. Exato. Mas a É, gente cozinhando, né, porque se for comer cru, eu nunca comi cru, né? Eu acho que não é recomendável, não. Então tem que ser mesmo cozido. Como eu disse, a minha receita, como eu uso melhor, é fazer um cuscuz com flocão, e tem a cuscuzeira, né? E deixa, primeiro molha bem para ficar bem hidratado, né? Deixa uhum. uns minutos, uns 15 minutos na água, com sal, e depois põe no vapor, 10 minutos, você tem um excelente cuscuz e muito É, nutritivo. a minha tia, ela tem uma plantação enorme disso. Assim, pega uns 4 metros quadrados, assim, sabe? E Ah, alto. E ela é, pega, põe a couve, né? E uhum, pica pedaços assim e refoga, né? aham. E, Pois é, e a couve também é forte, é uma planta boa, né? Pode ser a taioba no sim, lugar da couve, porque a couve uhum, já não é punk, né? É uma planta tradicional. A punk seriam plantas que não são tradicionalmente usadas. E então são recursos de que as pessoas podem se utilizar para alimentação. Tem que ver tudo com saúde, né? é. Agora tem as plantas curativas, né? É, Por eu, exemplo, pode falar. eu ia fazer uma pergunta antes da gente entrar nas plantas Ah, curativas, né? Que é o seguinte, né? Hoje o homem, olha, o ser humano, ele vai muito atrás de remédios e eu acredito que no poder das plantas, porque o propósito original de Deus era que o homem se alimentasse só de plantas, não havia carne na dieta humana, né? claro. Deus acrescentou isso, acho que foi assim que o dilúvio, né, as águas se baixaram e Noé saiu da arca. Acho que antes disso não havia. Todo mundo era vegetariano, né? E Ah, então eu entrevistei inclusive um pastor aqui, adventista, lá de Portugal, chamado Paulo Cordeiro. Depois eu vou passar o contato dele para o senhor. E ele deu uma explicação muito interessante sobre essa questão da alimentação nossa com plantas, né? Ele é, vamos dizer assim, ele é adepto do vegetarianismo, ele não come carne de jeito nenhum, né? E é uma pessoa muito saudável, inclusive. O senhor acha que o homem hoje, né, por recorrer qualquer coisa a remédios e não buscar a cura ou o tratamento, né, nas plantas, ele sai perdendo muito? sim, inclusive vemos hoje na internet você vai encontrar muitos médicos, gente formada em medicina, que se encantou por esse campo de fitoterapia, de plantas curativas, né? E fazem algumas advertências importantes, porque às vezes há muitos leigos que falam coisas assim inexatas, né? Uhum. Então eles fazem o devido corretivo e apresentam muitas pesquisas. É importante, né, ter tudo pesquisado, tudo esclarecido, porque a gente sabe do chazinho da vovó, aqui, aquelas coisas tradicionais, mas hoje se tem muito mais informação, né? Inclusive detalhadas. Mas o problema é que a tendência humana é querer tudo assim, tudo fácil, né? Quer a pílula que toma e resolve. Não quer saber de preparar chá, de fazer cozido, não sei o quê. Então, é aquele problema, né? As pessoas são comodistas. Por isso que o americano tem lá aquela rede tremenda de restaurantes, né? De fast food. Agora, o que aconteceu lá? Aí veio a obesidade, né? Dominando a nação. Quando veio a praga do Covid, qual é o país campeão em mortes? Né?
muitos terminaram pagando com a vida esses excessos, Olha, né, interessante essa isso. questão. Por falar em coronavírus, temos que pensar também em prevenção, né? Então, o que se deve fazer? Eu não sou médico, mas eu tenho um filho que está terminando a faculdade de medicina, e ele me dá muitas dicas importantes. Ele é muito pesquisador, vai longe, vai fundo, né? Saber das Uhum. coisas. Aí uma coisa que ele me recomendou: não deixe de tomar vitamina D3, porque estudos comprovaram que a maioria dos mortos pelo Covid tinham deficiência de vitamina D3. Então a vitamina D3 é importante como preventivo para fortalecer, né, o organismo. Outra coisa que eu faço e que é simples e é muito bom, eu vou mostrar até aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Isso daqui é sementes germinadas de lentilhas. Então, apenas se pega um punhado de lentilha, bota numa garrafinha desse tipo aqui, ó, essas garrafas de azeitona, né? E Uhum. daí por cima cobre-se com aqueles paninhos de tule, né, de véu de noiva, um elástico em volta, pronto. Você deixa, passa a noite toda, como disse alguém. Você vai dormir, a semente vai despertar. Então, na manhã, você deixa em 45 graus, assim, para escorrer toda a água. E aí, vai esperar mais um dia, dois, ela já está com as pontinhas, mostrou que brotou, né? E daí, eu faço até sanduíche. Eu faço uma torrada com pão integral e boto no meio como sanduíche. Isso é bom E para quê? Para o D3 lá? isso é probiótico, fortalece a sua flora intestinal. Isso ajuda também no fator de prevenção, né, de enfermidades, de infecções. Então, fortalecer a flora intestinal. E hoje em dia eles falam que a questão intestinal tem que ver até com o cérebro. Não sei que ligação existe lá, mas estão fazendo a relação de um bom sistema intestinal Tem ajuda lá, não sei o que, no os cérebro. apologistas que têm ligação direta. Viu? Agora, existe, por exemplo, hoje em dia, tem até aqui uma caixa de muito produto, como nunca eu vi, porque às vezes você tem que ir naquelas lojas especialistas em tratamento natural, né, para você ter produtos assim substitutos da carne, já que o irmão falou em vegetarianismo. Mas há uma advertência de um médico aí, médico, ele diz que é médico, medicina ortomolecular, uma coisa assim. Pois bem, eles dizem, olha, gente, vocês tomem cuidado com excesso de soja, porque se usar muita soja, ela produz hormônio feminino, então, especialmente para os homens, e tem que cuidar da sua testosterona, né? Então o hormônio feminino não é uma boa, não. Então ele diz que esses produtos muito à base de soja não podem exagerar, não, porque para os homens não é bom, né? Então, tudo bem, procurem saber melhor sobre isso. Mas eu vou contar uma experiência particular aqui. Quando eu me aposentei em 2010, comecei a sentir um incômodo no joelho. Eu ainda morava lá nos Estados Unidos, né, no Alabama. Aí eu vim para o Brasil em 2010 e aquilo perturbando, e eu caminhava, eu sentia. Eu já estava pensando até em arranjar uma bengalinha para aliviar a pressão sobre o joelho. Aí, bom, aí eu fui no médico, especialista como ortopedista, né? Aí ele examinou, deu aquelas marteladinhas para ver a reação, né? E tal. Aí no fim ele falou assim: olha, você está com artrose no joelho, isso é da idade, não tem jeito, mais tarde você faz uma cirurgia. Aí eu fiquei super frustrado, não é possível. Eu vim aqui ao médico para buscar uma solução, paguei caro essa consulta, naquele tempo, em 2010, foi R$ 300. E o homem, em vez de me trazer uma solução, vem dizer que eu não tenho, me desenganou, não tem jeito, não tem cura, é da idade. Ah, não, eu não aceito isso, não. Eu vou atrás de saber que tratamento natural existe. Aí procurei daqui e dali artrose, né? E olha o que eu descobri, ó. Sabe o que é isso aqui? Essa sementinha é a semente de uma árvorezinha chamada sucupira, semente da sucupira. Ah, eu já ouvi falar. Aí o que acontece?
eu fui no Mercado Central aqui de Belo Horizonte, comprei um bocado delas, aí eles me ensinaram, você tem que fazer, ou quebra ela com aqueles quebra-nozes, porque dentro aqui tem um líquido que é assim, oleoso. Aí a gente até falam que deve-se usar uma panela velha, porque ela vai estragar a panela. Ela fica com aquela laminazinha, né? É igual o própolis é assim, né? Se você usa própolis num copo, você vai ver que aquele copo fica depois marronzado, ele perde aquele... Né? Porque deixa uma lâmina, né? Deixa um resíduo. Então, essa usa 5, 6 dessa cimentinha, e eu fui tomando. Olha, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, de repente eu estava andando na rua, eu estranhei, falei, ué, não estou mais sentindo incômodo nenhum no joelho. Agora, alguém me lembrou, eu comentei isso com alguém da família, falei, mas não se esqueça que você também tomou aquele remédio assim, assim. É de uma empresa que eu não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas eles são especialistas em tratamentos, remédios à base de aloe vera, aloés, é bíblico. Os aloés são bíblicos. E este é outro produto magnífico. Aí o que acontece? Eu tenho na minha casa o que eles chamam baboseira, né? A babosa. A babosa, baboseira, sim. Isso é baboseira, quer dizer, uma coisa negativa. Mas a baboseira, gente, é uma bênção para mim. A babosa, gente, vocês pegam aquela folha de babosa, corta as espinhas, tem espinhas também, né? De um lado e do outro. Aí, com a colher, tira aquela casca dela. Dentro tem aquele núcleo gelatinoso. Agora, tem que tomar um cuidado. Você deixa de molho 3 horas e troca a água cada hora. Por quê? Porque ela tem uma substância chamada aloína e ela é tóxica. Então, uma vez feito isso, aí você pode usar em sucos e não tem gosto assim especial, você faz um suco de uva, de laranja. E olha, sabe o que vai acontecer quando a pessoa toma a babosa, o aloé, que é bíblico, né? Acontece uma coisa incrível. Você vai no banheiro de manhã, você chega à conclusão que saiu mais do que entrou. Como é que é isso? É porque eles dizem que o aloé é uma espécie de um sabão intestinal. Vai tirar aquelas fezes velhas que estão lá paradas e vai jogar tudo para fora. Ela limpa o intestino. Como é que chama o negócio mesmo? Inclusive, eu senti que me diminuiu até a barriguinha, que eles chamam barriga de cerveja, embora quem não beba cerveja, como é o meu caso, também cresce, né, a barriga. Pois me diminuiu a barriga. Né? Essa gordura ventral aqui, também eu senti que diminuiu. Ela limpa mesmo. O aloé é uma benção. Pois bem, eu tomei também um remédio dessa empresa especialista, então houve digamos, uma sinergia, né? Uma somatória das duas coisas. Seria a semente de sucupira, semente de sucupira, mais esse produto lá dentro. Mas pode ser que só a sucupira resolvesse, eu não sei. Né? Então, semente de sucupira para quem tem problema de artrose, seja de joelho, seja nas costas. E olha, quando eu morei no Havaí, depois disso tudo, morei 4 anos e meio, eu ia quase todo dia à piscina. Nós tínhamos uma piscina comunitária lá. Eu ficava numa piscina todo dia, uma meia hora, lá, uns 20 e poucos minutos, e pronto. Não tinha problema nenhum, nunca mais tive problema de joelho, nunca mais. E foi puramente... Olha, o médico me desenganou, não tinha jeito, tinha que operar mais adiante, não sei o quê. Não tive mais problema de joelho. Tá? Outra experiência que eu tive foi aqui que surgiu um carocinho desse lado do nariz aqui. Aí eu fui no médico e esse caroço aqui está crescendo e tal. Vamos fazer uma biópsia também disso, né? Porque eu tenho certos caroços. Eu exagerava muito nas minhas férias. Eu ia para Santos, a sua terra. Se bem que não era Santos, era mais o sul, né? Era Suarão, perto de Itanhaém. Ficava lá 2, 3 meses. Então, não cuidava. Aí tomava aquele solão nas costas. E hoje minhas costas é cheio de marcas, né? Porque o organismo, né, depois vai deixar as suas marcas. Mas, felizmente, não é problema. Mas acontece o seguinte, o médico assim, vamos fazer uma cirurgia disso daí e mandar para biópsia. Aí ele avisou, vai ficar uma cicatriz aí no lugar. Aí eu pensei comigo, não vai ficar cicatriz nenhuma, porque eu sei um segredinho que eles não ensinam na escola de medicina. E eu não tenho cicatriz nenhuma. Pode ver que não tem cicatriz. Qual era o segredinho? Bom, quando fizeram o curativo,
Então, o que eu fiz? Em vez de trocar o curativo e botar o mercúrio cromo, iodo, essas coisas, eu apenas apliquei argila, um emplastro de argila. E eu vi o tamanho da cicatriz que ia ficar. Botei argila. Então, coloquei a argila ali, todo dia, na hora, trocava, né? Olha, meu amigo, não tem cicatriz nenhuma. Tá? Porque a argila é a nossa substância, nós somos o pó da terra, você usa o pó da terra. É o que eu É ia argila, perguntar. logicamente, com argila bem cuidada, medicinal, eles vendem Uhum. nessas lojas de produtos naturais, né? Então, argila. Outra vez também tomei, uma vespa me deu uma picada no pé, na hora que eu vi aquilo, eu falei, já sei, é argila. Coloquei a argila, olha, foi como tirar com a mão. Não ficou ardendo, não ficou doendo nada, porque a argila extrai venenos. Queimadura, não tem coisa melhor do que você aplicar argila para queimadura. Tá? A argila é um santo remédio natural, né? Eu acho que eu vi isso nos Estados Unidos, mas tinha o nome de. É clay que fala, argila? Clay. Era alguma coisa clay, não sei o que. Eu acho. É o clay, medicinal clay, uma coisa assim. Mas eu comprava até lá, vinha até um desenho de uns índios, assim, porque eu era tratamento de índio, né? Mas ele é bem eficaz. A argila é um santo remédio também. Então, são Agora, muitas coisas simples, né? Estão perguntando aqui, ó, o CCBano Bíblico está perguntando sobre chás. Se o senhor tem alguma recomendação de chá, de algum tipo de chá que faça bem para a gente. Eu já falei, o chá de sucupira me ajudou na questão da artrose, né? Tem chá de... tem que ir na internet que você vai encontrar chá para tudo, né? O chá de sálvia, né, de metrilo, tem várias aplicações. Tem chá, aquele chazinho da vovó, né? Chá de erva cidreira, que é calmante, não sei o quê. É muito chá, tem muitas possibilidades, muitas opções para chás curativos, né? Então, gente, se valham da internet, procura o PANC, P-A-N-C. Vocês vão ver muita informação interessante de plantas, coisas. E outra, isso é importante porque, por exemplo, uma vez eu recebi uma mensagem de um jovem de Moçambique, falando da luta dele lá, que não podia pagar a escola, se podia ajudar, e não sei o quê. E ele até falou que às vezes ficava 2 dias sem comer. Eu falei, ai, que coisa triste. Aí eu falei, olha, é complicado para eu te ajudar por vários fatores, mas eu vou lhe dar uma informação que pode valer até mais do que se eu te mandasse um valor aí, que foi justamente, procure no seu país, faça pesquisa com seus professores dessas plantas. Olha aí o Ora Pro Nobis, como iria servir bem, né? Pessoas que não têm alimentação adequada. A Ora Pro Nobis, eles têm lá, eu não sei o nome que usam lá, mas eles pesquisam e descobrem o nome científico, né? Tem a beldroega, tem essa taioba, e muita coisa que nasce aí no mato, ou a gente planta no quintal, não requer muitos cuidados, né? Porque são plantas, assim, resistentes às pragas, e foi a dica que eu dei. Até esse trevo, lembra quando eu era pequeno, a gente brincava assim na rua, nos terrenos baldios, e tinha a azedinha, né? Era o trevo trevo de 3 folhas. É alimentício também, o trevo, se a gente puder colher o trevo, botar em salada, ele tem seus nutrientes. Tem também, por exemplo, aquela planta que a gente sopra e sai os paraquedinhas, como é que chama? O dente de leão. Dente de leão pode usar também como salada. Ela é meio amarguinha, né? Mas pegando as folhas menores, assim, misturando com alface e outras coisas, vai bem. O limãozinho também alimentícia. Olha aí. Eu lembro que nos Estados Unidos era considerado praga, porque dava-se naqueles gramados bonitos que eles tinham. Quando eu estudei na Universidade de Andrews, lá tinha muito desse dandelion, que eles chamavam, dente de leão, mas é um alimento, né? Alimento também, alimentício. E assim, tem muita coisa. É só ir pesquisar e ir atrás, que vocês vão ter informações muito interessantes. Agora, entrando no campo das plantas curativas, deixa eu há te uma falar uma planta que coisa, todo só, mundo despreza. professor. Deixa eu só falar uma coisa. Eu morei um tempo no Quênia. Esse negócio de plantas é interessante porque lá o pessoal se alimenta muito com batata, mandioca, que não custa nada, é de graça aquilo praticamente, né? E tem uma. Eu ia pregar numa igreja lá no Quênia, né, numa igreja chamada Christian International Church.
E era uma igreja com 2.000 membros, e eu fui pregar. Mas antes eles me levaram no restaurante, e olhando no cardápio, tinha uma comida lá que tinha o meu sobrenome, a pronúncia, ugali. Eu falei assim, eu vou comer esse galho aqui, né? Vou ver o que é esse ugali aqui, né? E era uma comida que vem com tomate e tal, mas é uma coisa branca, feito de pó, não sei do que aí. E eu falei, o que é isso aqui? Aí, e o pastor tinha me deixado eu comer sozinho, né? E quando eu terminei, já fui para a igreja, né? O pastor perguntou, what did you eat? Né? O que você comeu? Eu falei, I ate ugali. Falou, oh, probably you have some algum desconforto. Ele quis dizer, eu não lembro a palavra que se usa, né? Em inglês. E eu falei, why? Wait. Eu sei que na hora que eu comecei a pregar, uns 5 minutos, o senhor sabe aquela dor de barriga que vem para matar, roubar e destruir? E eu cheguei, eu comecei a pregar assim, né, que na verdade era uma palestra sobre testemunhas de Jeová, que eles convidaram a gente para falar sobre as heresias dos testemunhos de Jeová. Eu peguei e fui, porque lá eles têm uma propaganda muito agressiva contra a doutrina da Trindade, né? E muita gente estava saindo da igreja para ir para estudar com as TJs, né? Então eu dei uma palestra sobre isso, comecei a falar, rapaz, eu achei que foi assim uma coisa hilária, porque aquilo lá, combinado com como se fosse um tônico, assim, é muito forte, é muito calórico. E quem come pela primeira vez vai ter diarreia mesmo logo, né? Mas qual é a composição? É uma planta? O que é? Então, me parece que é feita com uma casca de alguma coisa assim, tipo mandioca. Eu sei que ela é branca, mas branca de tudo. Inclusive, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar, né? Para vocês verem o que foi que eu comi. Mas, gente, aí eu voltei no restaurante o dia seguinte, né? E eu contei a história e falou: coma isso uma semana, que é muito bom, porque ele acaba sendo um depurativo, sabe? Mas me saiu tanta espinha na perna, e de fato foi uma limpeza. Assim, eu fiquei uns 20 dias tendo espinha para tudo que é lado. E eu comendo isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês verem. E disseram que o segredo não é o alimento em si, mas é com o que você come, com as misturas, entendeu? Então, mas aqui está vou mostrar para vocês verem aqui. Espera um pouquinho só. Quer ver? Deixa eu ver. Não, está aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou ampliar a tela aqui, só para mostrar para vocês. Não, Olha só, tá vendo? Chama ugali. Ugali. E o que é o ugali? É esse negócio branco aqui, ó. Entendeu? E aí, essa mistura que eles fazem aqui, que vem ela faz um depurativo, então, ela funciona como depurativo do sangue, né? Pois deve agir ali no fígado, né? Mas foi um negócio para matar, roubar e destruir, porque eu fiquei uns 15 minutos no banheiro e eu tinha falado para o pastor, né? Olha, assume o púlpito por enquanto aí, for a while, porque I have to go to the gents toilet. Eles falam assim, mas o negócio foi feio. Agora eu queria perguntar para o senhor sobre plantas que curam. O alho, porque a minha esposa, deixa eu contar outra coisa assim. O senhor sabe que casal se beija, né? E faz 6 anos que eu como 50 gramas de alho por dia.
O alho, e o senhor sabe com quem que eu aprendi a importância de comer alho? Com um adventista. E depois que Sim, sim, o comecei, alho é bom. ele me recomendou isso numa Previne. viagem de ônibus, em que eu falei que eu estava com colesterol alto e tal. Ele falou assim: olha, você coma bastante alho, porque mesmo quem tem colesterol alto, ele pode até continuar com o colesterol alto, porque às vezes é genético o problema, mas ele diminui o colesterol ruim e aumenta o bom. E ele é antioxidante. E É. faz 6 anos que eu todo dia pico assim, ou então eu vou comendo e vou mastigando. E aí eu queria saber se isso é verdade mesmo sobre o alho e o que, que é bom para tirar o gosto que fica na boca. O senhor me falou esse tempo atrás aí. Uma coisa que ajuda a melhorar o hálito e pode ajudar a economizar no dentista é você mastigar um bastãozinho de cravo da Índia. Todo dia eu faço isso. Antes de escovar os dentes, cravo da Índia. Crava nos dentes aí, dá um ardorzinho que às vezes até afeta a ponta da língua, né? Que é aquele ardorzinho. Mas esse ardor é importante, são os fenóis lá que vão eliminando bactérias, né? Bactérias que provocam cárie e tal. Então, ajuda também a purificar o hálito, né? O cravo da Índia deixa um cheiro até mais agradável que o do alho, né? Então, essa é uma ideia. Usar o cravo da Índia, mastigar um bastãozinho todo dia, após as refeições, antes de escovar os dentes. Isso é uma dica assim que a gente sabe. Vamos Ok, lá então agora, falar das plantas que curam aí. uma planta que todo mundo despreza, ninguém dá o mínimo valor. É aquela que você está andando assim, num terreno assim, e quando olha, sua calça está cheia daqueles bastõezinhos, né? Cheia de pontinha. É a Picão. famosa picão, o picão. Gente, o picão é uma maravilha. Existe um especialista em fitoterapia, ele diz assim, o picão é a minha planta preferida. O picão ajuda a curar ou a tratar 30 doenças. Aí eu falei comigo, né? Eu sei de mais uma, ele não citou. É 31, por quê? Porque o picão, para as mulheres que têm infecção urinária, que é muito comum hoje em dia, na minha família eu tenho duas que eu sei que tem esse problema. Então, prepara um chazão de picão, que é aquela planta que tem a florzinha amarela, né, e tal, aquele tufinho desses bastõezinhos que grudam na roupa. O chá do picão, para lavagem, né, na parte íntima, ajuda a combater a infecção urinária. Entendeu? Seria o 31º tratamento. Mas peraí, você pega aquele com aquelas Pega tudo, a bolinhas. folha, os galhos, tudo. Tudo pode ser a planta inteira, né? Fazer chá do picão. O chá do picão, pesquise na internet. Picão preto, que eles chamam, o picão só. Chá de picão, já que alguém perguntou sobre chá, olha aí uma ideia. Picão. Até eu dei a dica para alguém da família, e uma irmã minha que mora no Eu interior não de São sabia Paulo, disso, não. pode ser sua vizinha até aí. Ela falou para mim, mas aqui onde eu moro não tem nem terreno baldio, nada, é tudo casa, não sei o quê. Onde é que eu vou arranjar isso? Onde é que vende? Eu falei, mas que vende o quê? Eu não sei onde vende. Você vai no quintal, você vai encontrar isso em qualquer terreno baldio, né? Ou até mesmo naquela terrinha que a chuva traz. O picão também nasce lá. Então, gente, picão, chá de picão. Procure na internet, pesquisem lá. Vocês vão ver, tem o senhor tem um canal lá, ele é especialista em fisioterapia. Ele diz que trata 30 enfermidades. O picão ajuda a curar, né? Tratar. 30 enfermidades, com mais essa que eu falei, 31. Então é Estão um santo. perguntando aqui por que tem muita coisa que é ruim para comer, que tem gosto ruim e faz bem para a saúde. E é verdade, né? Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu morava num prédio, num edifício residencial, lá em Belo Horizonte. Eu tive uma certa crise uma vez que me deixou tão transtornado, tão deprimido, que eu fiquei 24 horas sem querer ver a cara de ninguém. E não conseguia comer nada. Não entrava, estava com aquele gosto amargo na boca, não comia nada. E tinha uma árvorezinha
do outro lado da rua, a árvore lá, eu vi aquela árvore, dava a mínima bola. Pois olha, gente, aquela eu não sabia, mas aquela era a árvore da vida. A árvore da vida. Para mim foi. Por quê? Eu vou contar a história. Então, esse dia eu estava lá tão abatido, tão, assim, triste, tão deprimido, que eu não queria ver a cara de ninguém. Daí a pouco toca a campainha pelas 4 da tarde, assim, não quero saber de ninguém, não vou conversar com ninguém. Aí depois eu não ia atender. Aí depois eu pensei, mas pode ser o correio, eu estava esperando uma correspondência importante. Olha lá, ver quem é. Quando eu fui atender, era um amigo que eu não via há um tempo e que ele resolveu passar lá e conversar comigo. Aí tá, eu resolvi atendê-lo. Aí abri a porta do meu apartamento, ele olhou para mim, me cumprimentou e abriu a boca e falou assim: rapaz, você está numa séria crise hepática. Porque ele era especializado, assim, interessado em fitoterapia, tinha, assim, tratamentos nessa área também. Ele falou assim, isso mata, viu? Isso mata. Você não tem o branco no olho. Seus olhos não têm o branco. É tudo verde. Você está numa séria crise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o seu vizinho lá em frente, que ele tem uma árvore de boldo do Chile. Eu vou fazer um chá, você vai tomando aí, que vai purificando o seu organismo. Boldo do Chile. Boldo do Chile, excesso de bicos. Aí ele fez isso, ele foi lá, pegou lá uns galhos, fez o chá para mim, eu fui tomando. Olha, foi o que me ajudou a superar o problema. Pelo menos essa parte, né? Mas é diferente e do depois boldo? eu soube de um senhor que teve uma crise semelhante à minha, foi para o hospital, deram o remédio, o homem morreu. Por isso que eu digo, para mim foi a árvore da vida. O boldo do Chile é um santo remédio para problemas hepáticos. Mas esse boldo do Chile é o boldo nosso, sim, que a gente conhece? É o boldo, esse boldo, eles chamam boldo, mas o nome completo é boldo do Chile, que acho que veio do Chile, né? É horrível, assim, é horrível, porque se o gosto amaceta amargo. o rosto. Exato, é um gosto bem amargo, mas aí que tá. É o caso do que perguntaram aí. O gosto é ruim, mas se você quer curar um problema, antes você ter um gosto ruim na boca por alguns minutos do que você ficar semanas e meses e anos doente, né? Então tudo tem seu preço, né? Aí você usa, não bote açúcar refinado em nenhum e depois chá, com não gosto use de açúcar formiga na refinado. boca, né? E depois com gosto de formiga na boca, Exato. né? Mas é o Agora, boldo, aquela folha. Ele nasce em qualquer lugar também, ele é sim, fácil de sim. crescer. Ela tem aquela folha assim felpuda, né? Tem uns pelinhos pequenininhos, parece uma almofadinha. Assim. É o boldo do Chile, um santo. No quintal da minha tia tem bastante boldo, é muito bom, sim. Continuando, então, vamos falar de outras aí. De outras plantas que curam. Vamos lá. Eu já falei do Uhum. picão, tem esse boldo do Chile, que é outro exemplo. Tem a hortelã, né? Que é uma outra planta fácil de nascer em qualquer quintal. Hortelã, usar também chá de hortelã é bom. E tem aquelas ervas da vovó, né? Erva cidreira, tem o capim santo. Olha, gente, pesquisando na internet, vocês vão encontrar soluções simples para muito problema, né? Essa questão de colesterol e tal, para tudo. Eu não sei, assim, de cabeça dizer assim, muitos nomes, né? Mas você vai encontrar especialistas em fitoterapia. É um campo vasto de estudo, de conhecimento. Eu falei da babosa, que é muito bom também. E a babosa não é chá, não. Você usa cru mesmo. Depois desse tratamento importante que eu falei de trocar a água, né, cada hora, deixa 3 horas ou 4 horas e vai trocando a água cada hora para eliminar a aloína, né, que chama. Mas o aloé é bíblico. A babosa é aloé, aloe vera, né? É bíblico. A Bíblia fala dos aloés, né? Que... O senhor lembra que quando minha mãe era viva, né, às vezes eu conversava com o senhor e falava que ela tinha muita infecção urinária. E o senhor tinha falado para mim de uma planta que era bom para infecção urinária. O senhor lembra qual era? Eu falei agora há pouco do picão, né? Chá de picão. Sim, mas era uma outra que o senhor falou. Não me lembro agora, não.
Eu sei Mas que eu fui, na época eu conversava com outro colega adventista e ele falou sobre, porque assim, os últimos os resultados de exame de sangue de urina da minha mãe, aquele teste de exame de cultura, né, que você vê quais são os antibióticos que conseguem combater a infecção, né, urinária. E aí, então, dizia ali que a bactéria era resistente a todos os antibióticos. Então, ou se fazia uma associação de antibiótico, ou então internava minha mãe, né? deve ser Escherichia coli, né? Que essa é famosa, né? A Isso Escherichia aí é coli. terrível, isso aí. É, Aí que acontece? Um colega adventista, que ele, inclusive, aqui em Araraquara tem um colégio adventista, né? Famoso até, e ele falou o seguinte: olha, você vai numa casa que vende produtos assim, tem um suco de cranberry. Eu falei, mas cranberry é nome ah, de sim. conjunto musical, né? Tem um conjunto americano chamado Cranberry, né? Que é o cranberry, para quem não sabe, é o nome de tudo que é frutinha, tipo framboesa, morango, que tem Isso. uma cor avermelhada, amora, né? Aham. Quando eu era criança, o pessoal falava: você gosta de amora? Então eu vou contar para o seu pai que você namora, né? E aí então eles fazem um suco daquilo. Mas, professora Zenilton, a minha mãe, ela tomou isso durante um mês. Acredita que ela fez o exame de urina, não deu nada? Não, o cranberry é famoso. Cranberry é bem recomendável também. Não é meio raro de encontrar, né? Mas em lojas especializadas se encontra. Cranberry é É, uma boa. aqui É na um, minha cidade vende, é R$ 29 um litro. aham. É Esses carinho, sucos é são carinho. caros, mas Mas na sabe por que, farmácia ver o que você gasta lá também. e sabe Ele por que mesmo. faz efeito? Porque diz que o segredo do cranberry é o seguinte: ele não, na verdade, ele em si não faz nada. É que ele cria uma camada por ele de aquele líquido, né, que Uhum. vai até muda um pouco a coloração da urina, ele cria uma camada em volta da bexiga que simplesmente protege a bexiga e as bactérias não conseguem fazer casinha ali e vai tudo embora para a urina. Mas é impressionante. Você já imaginou, né? Nenhum antibiótico mais fazia efeito e você curar com cranberry? Então eu falava Então, assim, né, Deus, não, eu não tenho a menor dúvida de que a gente, né, precisava conhecer mais sobre isso, porque o homem foi feito para a terra, para as plantas, né? E as plantas, aliás, foram feitas para a gente, né? E nisso, até já caminhando para o final da entrevista, eu queria saber o seguinte: o adventista do sétimo dia, ele tem uma preocupação muito grande com as questões de saúde. Na sua opinião, comer bem e usar bem a alimentação da terra é uma forma de adorar a Deus? assim, você lê em 1 Coríntios 10:31, que é uma passagem toda adventista sabe decor, né? Quer Uhum. comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso corpo, templo do Espírito Santo, então temos que cuidar. Por isso que nós cremos que Deus estabeleceu aquelas regras que alguns pensam que foi tudo abolido, né? Que, aliás, é uma contradição, porque Jesus disse: o que entra pela boca não contamina o homem. Mas ali o contexto indica que ele está falando de contaminação cerimonial. Senão, Jesus Cristo é indigno de confiança. Como é que ele diz: não vim abolir a lei, e botam ele abolindo a lei? As leis de proibição alimentares e tal, foi tudo abolido por Cristo. Mas ele não disse que não veio abolir? Como é que ele está abolindo? Está se contradizendo. Então tem que entender as coisas no seu devido contexto, né? E eu tenho um livro, aliás, eu acho que eu deixei nos Estados Unidos, eu vou ver se me mandam ainda, um livro da editora Betânia, chamado Coma Bem, Viva Melhor, né? Ah, eu Coma tenho Bem. esse livro aqui. Você tem esse livro? Pois é, ótimo. Sim. Veja lá que ele analisa que os alimentos considerados imundos pela Bíblia, eles são mais tóxicos. Fizeram teste, lá está uma tabela, você vai encontrar uma tabela do sangue de animais
considerados limpos e os impuros. E ali nessa tabela vai mostrar que os animais que a Bíblia chama de impuros são têm uma toxicidade maior no sangue. São exames de laboratório que eles falam até da Universidade de Johns Hopkins e não sei o quê. E ele vem mostrando que aqueles princípios bíblicos são cientificamente comprovados. E veja que Deus ele se preocupou não só com o homem que consome, mas até com o caçador, porque tem coisa que não é nem para tocar. E olha, na África, por exemplo, de vez em quando estoura lá o caso de febre ebola, né? Pois eu vi um pesquisador que foi atrás de onde começou isso, por que começou tal. Ele foi dar, sabe no quê? Em morcegos. Africanos comiam morcego. E de lá é que vem bactéria, porque esses animais, eles têm bactérias que a própria AIDS, né, dizem que vem do chimpanzé. Quer dizer, para o macaco não faz mal, mas quando se pula para o homem, se transfere para o homem, aí foi aquele arraso, né? E houve pesquisas que mostraram que vem do chimpanzé, e o africano come macaco, come tudo, né? Então, esse negócio de comer qualquer coisa tem o seu preço a pagar, né? Tem problemas sérios. Eu ia te fazer uma pergunta sobre a cannabis, né? A famosa maconha, né? Uhum. Que, aliás, no Havaí é vendido na rua, né? Eu não sei se o senhor percebeu isso lá. Que o pessoal não cheguei a ver isso, não. Pelo menos na ilha de Maui, onde eu fiquei um tempo, lá no Havaí, foi em 2007, né? Eu fui estudar no Instituto Haggai, lá do John Edmundo Haggai, né? Mas, enfim, claro, a maconha, como erva entorpecente, ela faz mal. Um adventista do sétimo dia poderia fazer uso de remédios feitos com a maconha para combater o Alzheimer ou doenças degenerativas? Bom, aí é o seguinte, às vezes há remédio que tem coisas que você não usaria regularmente, até álcool, né? Há remédios que tem álcool, contém uma certa dosagem de álcool. Então, a quantidade é pequena e ela pode ter um efeito ruim, mas se vai resolver outra coisa, qualquer remédio alopático tem o seu prejuízo, né? Uhum. Ela tem efeitos colaterais, como eles falam. Então, é meio impossível você eliminar todos os efeitos colaterais. Então, eu não sei, eu não conheço a fundo qual é o tratamento para que se usa a maconha, né? Eu sei que ela é usada medicinalmente. No Uruguai parece que já foi liberado o uso medicinal. O Brasil ainda está em discussão essa questão. Mas, então é isso. Agora, muita gente arranja esquemas, né, para dizer que está usando para remédio ou veneno para remédio, e daí... Mas é aquele problema da corrupção humana, né? Uhum. Isso existe em toda parte. Então, a droga em si, toda droga é ruim, é má, deve ser evitada. Mas sempre você vai ter coisas que você, usando assim um pouquinho, aquela quantidade prescrita, né, sem passar daqueles limites, né? Então, pode fazer algum mal, mas faz mais bem do que mal. Então, no balanço aí, você vai usar porque pode ser mais benéfico. Agora, não pode ficar viciado na coisa, né? E tem uma outra coisa que eu quero contar da minha mãe para o senhor. Quando a minha mãe piorou muito do Alzheimer, e isso era já comecinho em 2014, foi quando eu vim, aliás, desculpa, final de 2013, foi quando eu vim morar definitivamente com ela. E vejam só como o alimento que Deus criou, né, nas plantas, né, como que é um negócio fantástico. O neurologista pegou a ressonância magnética, né, do cérebro da minha mãe e falou: ó, ela está no estágio 3, bem avançado já. Ele falou assim: ela quebrou o fêmur. Então eu vou te falar o seguinte: ó, os casos aí duram um ano e meio, né? Então se prepara, tá? É a última Copa do Mundo que você vai assistir com ela, agora de 2014, porque nós estávamos falando de futebol, né? Saiu o assunto, né? Então tá. Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet, e aquele doutor Lair Ribeiro, que ele é bastante conhecido, né?
ele fala da importância do óleo de coco para combater Alzheimer. Uhum. E eu comecei a colocar óleo de coco na comida da minha mãe, assim, sabe? Não sempre, né? Porque é um pouco enjoativo, né? E ela viveu quase 7 anos, assistiu a Copa do Mundo do Brasil, da Rússia, entendeu? E o Dr. Lair Ribeiro, juntamente com outros que estudam o poder do óleo de coco, né? Eles falam o seguinte, que o óleo de coco ele atua fortemente contra a doença de Alzheimer até no estágio 3, alongando assim, sabe? E a minha mãe, é incrível, né? Ela tinha perdido a capacidade de fazer contas e ela voltou a fazer, né? E então eu chegava para ela e falava 2 mais 2, 4, 4 mais 4. Ela já não respondia. E usando o óleo de coco, coisa de um mês, assim, eu via que ela melhorou, eu chegava para ela, Prolongou a vida. ela ia até os 1048 fazendo conta de cabeça, que nem ela fazia antes. E foi muito bom. Ela viveu 7 anos comigo, né? E então é isso. Outra coisa que ajudou muito a minha mãe também era a sopa que eu fazia para ela, né? Porque eu quase não punha carne, assim, eu usava carne mais o frango, né? Mas pouca quantidade, mas eu punha muita coisa assim de ervas, de planta. Então era uma sopa que tinha 12, 13 ingredientes. Nabo, que mais? Tem o salsão. Cenoura, batata, mandioquinha, isso, né? E tinha também a beterraba. Eu sei que eu colocava 12, 13 coisas diferentes. O inhame. O senhor já tem alguma coisa sobre o inhame? Já estudou sobre esse tal de Sim, inhame? eu uso o inhame. Eu uso o inhame. Só que o inhame tem que tomar cuidado, porque existe, a gente não sabe bem qual é o verdadeiro. Tem o cará, tem o inhame, tem um pequeno que ele tem que ser cozido, não pode ser usado cru. Porque eu estava usando cru, tem vitamina. Aí depois disse, não, aí você pode se complicar, porque é igual a tal da macaxeira mandioca, né? Aquela no Nordeste, mandioca É. é a brava, que tem o oxalato de cálcio, né? Então, Uhum. o inhame pode ser cozido, ele é forte, ele é alimentício, muito bom o inhame. O inhame é um grande produto também, mas deve ser cozido, né? Uhum. Então, Agora eu vou fazer agora, uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Desde que o senhor se tornou adventista, o senhor não come carne? não, eu não como carne já há muitos anos. Agora, eu vi uma notícia aí da Globo, que pesquisas foram feitas que pessoas que são vegetarianas têm menos propensão a contrair a Covid-19. Eu devo estar aqui nos meus arquivos, eu não separei, mas não é notícia de adventista, não, notícia da Globo, né? Olha Então, só. e olha, nos Estados Unidos, a única das Américas, a única zona azul, você sabe a história da zona azul? Zona azul são regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, como, por exemplo, na ilha de Okinawa, tem um japonês lá que vive, né, bastante, na Itália, na Sicília, não sei como é que é lá, o que eles usam lá, parece que usam muito da alecrim, e coisas assim. Uhum. Então, o único lugar das Américas onde se considerou uma zona azul é Loma Linda, que é uma concentração de adventistas. A maioria são vegetarianos. A maioria né, vegetariana. Então, Loma Linda é perto de uma universidade nossa, né, Faculdade Loma Linda, Universidade Loma Linda, onde eles têm um hospital também. E eles fazem lá. Houve uma reportagem daquela jornalista, acho que é Ana Paula Padrão, no SBT Realidade. Eu tenho esse vídeo aí, quem quiser, procura no nosso canal YouTube, né? É o canal Sola Escritura, só que tem outro, Sola Escritura concorrente aí, então tem que pôr meu nome, né? Tem que pôr assim, canal Sola Escritura, tracinho Azenilto Brito, para sair no meu canal, senão você não tá do outro lado. E lá eu tenho esses vídeos interessantes. Esse aí é uma reportagem longa da SBT, do SBT Realidade, era o nome do programa. Então, eles fizeram entrevista lá com aquele pessoal, e eles são vegetarianos, eles são
praticam exercício, caminhadas, e tem muita ênfase também, porque existe também esses outros aspectos, né? Fazer exercício, fazer assim, caminhada, dormir bem, são várias coisas, né? Tomar sol, o sol também é uma fonte de vitamina D, né? E D3, né? Então, tem tudo isso. São os 8 remédios naturais que a senhora fala, né? Luz solar, água, né? Beber bastante água. Aliás, eu tenho feito... Há muita discussão sobre água de água, mas um médico que é dessa linha que eu falei, que se interessa por tratamento natural, ele diz o seguinte: tome não um, nem dois, mas 3 copos d'água de manhã. Primeira coisa que você faz no dia. E é meio assim, tem que forçar um pouco a barra, né? Mas o que eu faço? Primeiro copo, outra coisa, tem que beber água sentado. É errado tomar água em pé. Existe uma certa Sério? mecânica. Eu te mandei um videozinho que fala sobre isso. A água deve ser tomada sentada. A pessoa se senta, porque existe uma certa mecânica lá do organismo que se põe em pé, não dá muito certo, não sei o que lá. Então é isso. Senta numa cadeira, bebe o primeiro copo de água pura, né? Segundo copo, o que eu faço? Eu pingo 10 a 12 gotas de própolis. Própolis é muito importante, muito bom para o organismo. E o terceiro copo, eu ponho um limão, um limão assim, espremido. Então, pronto. Olha, faz um bom efeito, né? Faz um bom efeito, você sente que está movimentando o seu metabolismo logo cedo, e realmente vai ser muito benéfico você tomar água logo cedinho. 3 copos d'água. Um só ou 2, melhor. Tem que ser 3, segundo esse médico. Né? Então, são dicas assim para prevenção, né? Para melhoria da saúde. E não esquecer, né? Dessa alimentação cuidadosa, né? Não pensar só, o que eu faço para curar? Primeiro eu quero bagunçar bastante, comer o que eu quiser. Não, tem que saber escolher bem, usar bastante frutas e verduras, né? E usa Beldroega. O Beldroega, que você falou que é bom para o coração, é porque ela é rica em ômega 3. O ômega 3 tem efeito benéfico sobre o coração. Né? Esse é o segredo da Beldroega. Então é isso. Cuidado assim. Certo. Ar puro, luz solar, né? E confiança em Deus também é importante. Né? Confiança em Deus. Muito bem. Tem muita coisa que a gente pode falar, né? Pode falar, passar. Esses foi são, um papo. São umas dicas. E principalmente hoje que tem a internet, pesquisar, gente, pesquisa, né? Vocês vão ter muita informação na internet. Muito bem. Bom, a gente resolveu fazer esse bate-papo porque eu acho que o grande problema, um dos problemas, uma das falhas da teologia, principalmente no campo batista, presbiteriano, as igrejas assim, né, mais tradicionais que têm cursos de teologia, é que a teologia não tem um estudo, né, que aborde essa questão do cuidado com o corpo, né? Então eu lembro um dia, né, que eu fui comprar cerveja. Alma, né? Se preocupa com a alma e não com o corpo, né? Esquece o corpo. Uma vez de vez em quando eu tomo cerveja sem álcool, né? Porque faz bem, né, para mim. Mas de vez em quando também. Eu nunca fui alcoólatra, então não tenho problema nenhum em tomar cerveja sem álcool, né? E às vezes eu tomo. Às vezes eu ponho limão também na cerveja sem álcool, que é bom para... Me ensinaram que é bom para quem tem ácido úrico, né? Embora eu só fui sarado do ácido úrico quando eu cortei carne de porco. Eu não como mais carne de porco há anos, entendeu? Porque essa carne é uma desgraça. Eu já li sobre isso, entendeu? E faz muitos anos, e quando eu parei de comer carne de porco e usar essa receitinha aqui, cerveja com limão, aquele limão amarelo, sabe? A cerveja sem álcool com limão amarelo espremido, né? É bom para quem tem ácido úrico. E eu fiz o tratamento assim e foi muito bom. Mas então, eu estava falando do que mesmo? Que eu até me perdi aqui, da questão da alimentação, eu perdi o fio da meada, né? Dessa questão de... Assim, deixa eu lembrar que falaram dos chás. Tem uma senhora que
perto de casa, estava com os pés inchados, aquele problema. Aí alguém me comentou, essa senhora aí está reclamando que os pés dela estão inchados. Falei, olha, sugere a ela tomar chá de salsinha. Essa salsinha que a gente usa de tempero, né? Chá de Chá de salsinha, né? salsinha. Pega a salsinha pura, que alguns tomam, inclusive, que diz que ajuda a emagrecer, né? E ela produz, assim, uma limpeza dos rins, porque a pessoa que tinha os pés inchados ia ficar de ácido úrico também, essas coisas. Então a mulher tomou e ela e o filho, é uma senhora idosa e o filho, falaram que sentiram que foi realmente a solução. Aí os pés desincharam. Chá de salsinha, essa salsinha aqui. Essa aqui é comum que a gente usa, né? Tem o coentro, a salsinha, que são da mesma família ali. Então, são benéficos também os chás de salsinha. Eu estava falando que a teologia precisava de um estudo, né, de como cuidar do corpo. Então, eu ia dizer o seguinte: eu fui comprar cerveja sem álcool, né, e aí um pastor chegou e viu, né, acho que ele se escandalizou, né, porque ele chega e fala assim: olha, tem que fugir da aparência do mal, irmão. Não é porque é sem álcool, né? Eu falei, mas Não, por que assim? Aí eu falei assim: não, o problema não é isso. A questão é que no grego, a aparência do mal é quando o mal aparece, né? É a aparência do mal. Não é aquilo que é parecido com o mal. Não é isso que o texto está falando. Senão eu não posso tomar suco de uva, porque parece com exato. vinho. Isso não tem nada a ver, né? Mas eu cheguei para ele e falei assim: escuta, meu irmãozinho, o senhor tem 1,60 m mais ou menos, quantos quilos o senhor pesa? Ele falou: estou com 170. Uau! Eu falei assim: engraçado, né? Nunca te passou pela cabeça, pastor, que o senhor é um baita de um glutão, né? Porque para ficar gordo desse jeito, né? O senhor deve ter comido muito, né? Então o senhor está preocupado com o que eu estou bebendo, que é um suco de cevada, não tem nada a ver, não tem álcool aqui dentro, qual que é o problema, né? E o cara era gordo, que não sei o que. Depois, com o tempo, ele fez uma bariátrica, né? E ele perdeu quase um eu. Ele perdeu uns 70, 80 quilos, né? Eu tô com 130, 125, mas eu tenho 1,91 m, né? Então, eu tenho estrutura óssea bem avantajada, assim, né? Sou grandão. Mas é isso. Mas o papo valeu, porque assim, a gente precisa adorar a Deus, né? E naquilo que a gente come, né? E se a gente puder conhecer melhor as plantas, né? Nós não só evitaremos, né? Deixaremos de comer coisa que é porcaria, comeremos coisas que foi Deus que criou, né? E também usaremos as plantas na medicina, e nisso eu dou parabéns, né, pelo trabalho que os adventistas fazem em conscientizar as pessoas de que devemos adorar a Deus através daquilo que comemos e bebemos, né? Então tem muita gente que critica os adventistas, já aboliu a lei, não sei o quê, aquela briga que o senhor já conhece. E, não, porque a Bíblia não faz questão mais em aquilo que se come. Eu acho que nós devemos nos preocupar, sim, né? E nos apresentar a Deus com uma saúde melhor. E nisso eu bato palma para a Igreja Adventista. Muito obrigado, irmão Zenilton, por mais uma participação. Tá? Eu vou estar agendando daqui umas semanas para o senhor voltar para falar sobre outro tema da teologia. E talvez o senhor vai participar de um debate aí com um cara muito legal de debater, porque aqui é só gente educada que vem debater aqui, certo? E aí a gente vai agendando um debate. Que Deus abençoe o senhor, tá? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de expressar essas reflexões e as dicas todas, mas o campo é bem amplo, então, gente, pesquise na internet. Não perca tempo com a internet com fofoquinhas e tanta bobagem, piadinhas. Vai atrás das plantas que curam e que alimentam. Não só para o seu próprio uso, mas para ajudar outros também, que é uma multiplicação de bênção, né? Você ajudar outros, como eu falei lá daquele jovem da África, né? Dei aquela dica lá, e espero que ele tenha seguido o meu conselho, né? Pesquisado para resolver um problema assim, mais urgente dele lá, com Ora-Pronobis, Veldroeg e outras coisas que encontra facilmente. E se você for para a África, por favor,
E se você for para a África e for Come o pregar, galo. não O coma, gale. não coma o gale. Não coma o O gale gale, antes. tá bom. Tchau, tchau. Ok. Até logo. Tchau.